Antes, olhar esse resumo do dia, as forças de defesa de Israel apresentaram hoje um plano para retirar a população civil da cidade de Rafah, no sul de Gaza. A iniciativa reforça a intenção do governo de Benjamin Netanyahu de invadir a região. Vamos acompanhar. O comunicado não informa como seria feita a retirada dos palestinos que foram deslocados para a fronteira com o Egito desde o início da invasão israelense. Rafah abriga cerca de 1,5 milhão de pessoas refugiadas de outras regiões da faixa de Gaza. Israel anunciou a intenção de lançar uma ofensiva terrestre na região, apesar das pressões internacionais contrárias ao plano e das negociações em curso para uma nova trégua na guerra com Hamas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que um ataque israelense a Rafah teria consequências devastadoras para a população de Gaza, já que a cidade, na fronteira com o Egito, é o canal de entrada de toda a ajuda humanitária enviada aos palestinos. All-out Israeli offensive on the city would not only be terrifying for more than 1 million Palestinian civilians sheltering there, it would put the final nail in the coffin of our aid programs. Já o ministro dos Direitos Humanos do Brasil, Silvio Almeida, cobrou que Israel cumpra determinações da Corte Internacional de Justiça para evitar violações ao direito humanitário e acusou o governo Netanyahu de promover punição coletiva contra os palestinos em Gaza. Já em mais de uma oportunidade, condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel. Uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Também nesta segunda-feira, o premier da Autoridade Nacional Palestina, Mohamed Shittai, e todo o seu gabinete apresentaram seus pedidos de renúncia. A decisão ocorre no momento de pressão dos Estados Unidos por reformas e melhorias na governança da Cisjordânia ocupada por Israel. Está em jogo ainda a capacidade da Autoridade Palestina de governar Gaza no pós-guerra. Professor Vitélio, tudo isso acontece em meio a uma negociação de cessar-fogo. Na sua percepção, a gente está mais perto de um cessar-fogo, ainda que temporário, ou mais perto de uma incursão terrestre em Rafah? Mais perto de um cessar-fogo, segundo o Biden, que disse que até segunda-feira deve haver um cessar-fogo. Ele garantiu isso. Se houver algum recuo nessa declaração, ficaria muito mal para alguém que está tentando se reeleger como presidente dos Estados Unidos. Israel aceitou trocar 400 prisioneiros palestinos por 40 reféns do Hamas. Essa negociação foi feita hoje no Catar. Existe uma expectativa do Biden de que haja um cessar-fogo de 6 semanas e aí nesse cessar-fogo haveria o ingresso de ajuda humanitária para Gaza e haveria a libertação do restante dos reféns civis. Os reféns militares ainda vão precisar de uma outra negociação. Mas é muito improvável que Israel faça essa incursão neste momento. A pressão internacional sobre Israel é muito forte e esse plano de evacuação da população do Rafah, de Rafah, não foi divulgado por Israel. Quais seriam as possibilidades? Fazer um outro corredor, dessa vez para o norte, como Israel fez antes, o corredor para o sul, filtrando as pessoas que passam. Porque o plano, que eu já comentei aqui algumas vezes, aventado pelo general Al-Sisi do Egito, e que Israel nunca considerou, seria fazer uma saída ali por Kerem Shalom, pelo portão de Kerem Shalom, para dentro do Negev, deserto em Israel, e ali fazer hospitais de campanha e retirar as pessoas dali. Israel não tem nenhuma sinalização de que vai fazer isso, não existe nenhuma movimentação nesse sentido. Então, aparentemente será um deslocamento dessa vez para o norte, o plano de Israel, mas isso é muito difícil de ser realizado, é mais fácil que haja uma negociação pela libertação dos reféns, e é isso que o governo americano vem pressionando, Caio. E aí, Lorival, você acha que o cessar-fogo está perto? Parece que sim, parece que está faltando só a aprovação do Hamas, né? Então é por isso que agora até os negociadores israelenses foram para Doha, no Catar, que é onde está a liderança política, né? O Ismail Haniyeh e outros líderes do Hamas. Então isso indica realmente que há uma chance muito grande de haver esse acordo, né? E está se aproximando aí, daqui a 2 semanas vence
o prazo final dado por Israel antes do início do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, para que haja essa entrega dos reféns, né? Se não todos, pelo menos como o Vitelli estava explicando, uma parte dos reféns já daria, digamos, um respiro, né? E talvez a possibilidade política de Israel estender esse prazo, né? Porque o Netanyahu está sob forte pressão da população israelense, que uma parte dessa população acredita que o primeiro-ministro israelense não priorizou, não prioriza a libertação de todos os reféns. É claro que não é uma situação fácil, né? Nem do ponto de vista militar, nem do ponto de vista político. Você negociar com quem capturou reféns depois daquelas atrocidades cometidas pelo Hamas em Israel no dia 7 de outubro. Por outro lado, são vidas humanas que estão ali, né? E inclusive bebês, crianças, né? Pessoas idosas. Então é uma situação realmente muito complexa. Agora, uma situação muito complexa que uma ofensiva militar terrestre não resolveria. Esse é o ponto. E essa que é, digamos, esse é o trunfo que o Hamas tem na manga, né? Quer dizer, você vai invadir Rafah, e aí, o que você vai fazer? Né? Você vai... Onde que você vai... Como e quando e onde você vai libertar os reféns é algo bastante complexo. Então, num certo sentido, há um incentivo para Israel negociar, né? E, enfim, é uma situação... O desfecho é imprevisível, mas aponta para a negociação, sim. Ô, professor, não tem uma possibilidade desse cessar-fogo virar um fim da guerra? Tem muita gente falando sobre isso também, né? Porque se você abre a porta para um cessar-fogo, para depois você retornar e fazer essa incursão terrestre... Olha, Caio, para ver um fim dessa guerra agora, teria que haver a queda do Netanyahu. O Netanyahu não tem essa possibilidade porque a base de apoio dele não concordaria com isso, ele perderia o último apoio que ainda tem para continuar sendo primeiro-ministro. Aliás, isso viria na sequência da queda do Mohamed Shtayyeh, né, que se renunciou hoje, formalmente por escrito, já havia renunciado verbalmente na semana passada, justamente para tentar criar um governo de coalizão entre a autoridade palestina e o Hamas, ou seja, a autoridade palestina que governa a Cisjordânia e o Hamas na faixa de Gaza, para tentar consolidar os palestinos num novo governo palestino pós-guerra. Então, para haver efetivamente um cessar-fogo por iniciativa de Israel, teria que haver um outro primeiro-ministro em Israel. O Netanyahu não vai fazer isso, ele não vai recuar, porque ele não tem essa possibilidade, porque ele perderia a sua base, Caio. Orival, você apostaria num cessar-fogo que se torne definitivo? Bem, é um xadrez, né? Porque como que Netanyahu, e não só o Netanyahu, mas o próprio, de maneira geral, o Estado israelense justificaria, né, aceitar, não completar, pelo menos na aparência, não atingir esse objetivo de desmantelar o Hamas, né? Pelo menos na aparência, eu insisto, porque nós aqui sabemos que não é possível desmantelar completamente a estrutura de combate, a capacidade de combate do Hamas, que dirá a sua expressão política, né? Que é até intangível, digamos. Então, acho que, de fato, agora a autoridade palestina se posicionou para abrir espaço para ser a entidade que governaria a faixa de Gaza numa eventual retirada de Israel. Acho que, não sei se o Vitelli concorda comigo, mas acho que não pode ser publicamente uma aliança com o Hamas, porque isso fecharia muitas portas em termos da aceitação dos Estados Unidos, da ajuda da União Europeia, né? Neste momento, fala-se na possibilidade de assumir ali o Mohamed Mustafa, que é o presidente do Fundo de Investimentos Palestino, que é um ex-economista do Banco Mundial, que teria então a experiência para a reconstrução da faixa de Gaza, a experiência, as credenciais, a credibilidade perante
o Ocidente. Então, é provável que se forme aí, os palestinos estejam conscientes, a autoridade palestina esteja consciente de que precisa apresentar figuras palatáveis, né, para poder ter chances de assumir um diálogo mais firme. E eles estão sentindo, o que é bastante claro, que o governo Biden deseja firmemente avançar nessa ideia de um Estado palestino para recuperar parte do prejuízo reputacional causado pelo apoio aos Estados Unidos, dos Estados Unidos a Israel, que por sua vez realmente está provocando uma carnificina na faixa de Gaza. Ô, professor, essa renúncia do primeiro-ministro palestino é um indicativo aí também de que a solução para Gaza passa novamente, né, por um acordo com a autoridade palestina? Sem dúvida. A autoridade palestina, o presidente Mahmoud Abbas, que esteve no Brasil, inclusive em 2010, o Brasil o reconhece como presidente da Palestina. A Palestina ela é reconhecida por 139 dos 193 países da ONU. O Brasil tem relações diplomáticas com a Palestina desde 1975. É um Estado observador nas Nações Unidas porque não preenche os requisitos para a formação de um Estado. E quais são esses requisitos do direito internacional? Território, população, governo, e que esse governo reconhecidamente possa cumprir os acordos, os tratados internacionais desse Estado. A Palestina não possui um território porque tem os colonos de Israel lá, mas ao mesmo tempo não possui a legitimidade do seu governo reconhecida por alguns países, dentre eles Israel. Então, faltam fatores, falta uma negociação. Esses dois atores, a Palestina e Israel, precisam negociar porque eles vão coabitar aquela região. Esse é o intuito que vem lá da reunião da ONU, comandada, né, presidida pelo Oswaldo Aranha, lá em 1947, que aquele território seja dividido entre esses dois povos. Agora, Israel fez 5 ofertas para a Palestina ao longo da história, mas nenhum desses acordos foi aceito por várias razões, que não vem ao caso agora. Mas, sem dúvida nenhuma, não tem como avançar na criação e no reconhecimento internacional do Estado palestino, inclusive por Israel, sem passar pela autoridade palestina nesse momento, embora a autoridade palestina seja desacreditada pela população palestina. 60% da população não acredita, tem acusações de corrupção, tem várias acusações de ineficiência contra a autoridade palestina, e isso fez o Hamas crescer em moral entre os palestinos, apesar das intenções declaradamente terroristas do Hamas, Caio. Ô, professor, agora, resolvendo Gaza, vamos supor que se resolva aí 1 mês, 2 meses, como fica a questão com o Irã, questão com os Houthis, com as outras frentes de Israel? Olha, teoricamente, o Irã, em Davos, disse que se houver um cessar-fogo, os ataques dos Houthis e também do Hezbollah e do Hamas vão cessar. Isso foi o que o Irã falou nesse encontro em Davos. A questão é que o Irã, há 1 ano, já estava enriquecendo urânio a 83%, e é muito provável que nesse momento já esteja enriquecendo urânio a 90%, que é o necessário para fazer armas nucleares. Israel já disse várias vezes que quando o Irã produzisse a sua primeira bomba, estivesse próximo de produzir, o Irã seria atacado. Os Estados Unidos também garantiram isso. Nesse momento, o Irã fornece, inclusive, mísseis para a Rússia atacar a Ucrânia. Então, não são mais apenas os drones Shahed, são mísseis já. O Irã está numa situação que se aproxima do insustentável. E se continuar nessa toada, e os Estados Unidos já ameaçam novas sanções contra o Irã, se continuar nessa toada, é inevitável que haja o uso da força contra o Irã, Caio. Você vê esse conflito evoluir, Israel e Irã? Dentro desse quadro da questão da arma nuclear, realmente só isso é que serviria de gatilho para um ataque de Israel contra o Irã, com o objetivo de tentar desmantelar essa eventual instalação nuclear, o que é bastante difícil, que são instalações subterrâneas. Existe a opção dos ataques cibernéticos, que Israel já realizou no passado e que danificou o sistema de gestão das centrífugas de enriquecimento de urânio. Certamente Israel
e os Estados Unidos estão com opções já bastante sobre a mesa e bastante maduras para reagir a um indício, a uma evidência qualquer de que o Irã tenha alcançado a bomba. Então, não interessa ao Irã ter uma guerra direta agora e não interessa a Israel e aos Estados Unidos também neste momento. Desde que o próximo passo realmente seria o Irã chegar aos seus objetivos, o seu programa nuclear, que claramente, como diz o Vitelli, está muito próximo, se é que já não chegou. Lorival, queria te perguntar uma coisa de política nacional. Por que tanta bandeira de Israel nas manifestações bolsonaristas? Porque os evangélicos, eles extraíram, né, da Bíblia, isso lá a partir dos Estados Unidos, né, a noção de que quando os judeus construíram o terceiro templo, né, reconstruíram o templo de Israel em Jerusalém, ou seja, consolidarem a sua retomada da cidade de Jerusalém, virá o Messias de novo, né, virá o juízo final. E aí eu sempre brinco que acabaria então a aliança tática entre eles, porque aí os judeus teriam de deixar de ser judeus, se converterem ao que provavelmente seria o cristianismo e tal, né? Mas neste momento é uma aliança tática. Ambos acham que os judeus têm o direito de reconquistar Jerusalém. É claro que esse fundamento teológico nem todos conhecem, mas foi o ponto de partida. Hoje são alinhamentos de valores e até geopolíticos, né? Então você vê aqui mesmo no Brasil a esquerda um pouco mais condescendente com o Irã, com a Rússia, com a China, que são aliados, né? E no caso do Irã é inimigo de Israel, né? E, por outro lado, a direita mais próxima de Israel e desse pensamento batista, evangélico, conservador que existe nos Estados Unidos.